Pai do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Abra em Lucas, capítulo 4, verso 18. Vamos ler a partir do verso 16. Desculpa. Lucas, capítulo 4, verso 16. Que diz assim: Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado. No sábado entrou na sinagoga e, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por estar em tua casa. Te peço, Jesus, que o Senhor se faça presente aqui, que teu Santo Espírito, Senhor, venha falar em nossos corações e que tudo que venha a ser falado aqui seja para a edificação da tua igreja. É isso que te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu estou aqui um pouquinho constipado. Ontem de manhã fui correr e peguei um pouco de chuva. Então o nariz está aqui que não para de escorrer. Muito feliz, irmãos, de estar aqui mais uma vez na igreja de Sintra, em um culto de missões. O pastor Evaldo falou comigo na semana passada em vir aqui a Sintra e eu fico muito feliz, né? É interessante que toda vez que o pastor Evaldo me chama para vir aqui ou quando eu venho a Sintra, eu sempre venho 2 vezes ao mês. Eu venho uma vez ao trabalho e depois venho uma vez aqui à igreja. Na segunda-feira eu tive que vir em emergência a Lisboa e o local onde eu trabalho normalmente, quando venho a Lisboa, é em Oeiras ou Cascais. Não, eu acho que é Oeiras, exatamente. É Oeiras, e ali no Tagus Parks. Vim em emergência, cheguei na segunda-feira de manhã, depois na terça-feira voltei para casa e ontem viajei para cá de novo. E eu fico muito feliz de estar aqui com os irmãos, tendo a oportunidade de falar um pouco da palavra de Deus. Trago ali da Igreja do Porto o abraço a todos os irmãos, também o agradecimento pelos irmãos estarem orando por nós. Missões, como foi falado aqui, missões é feito por aqueles que vão, por aqueles que contribuem e por aqueles que oram. Não existe missões apenas com que vão, não existe missões apenas com contribuição, e nem existe missões apenas com que oram. Tem que ter as 3 coisas, são os 3 pilares que fazem que missões seja efetiva. E eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço de coração as orações dos irmãos pela Igreja do Porto. Deus tem nos dado graça, o Espírito Santo de Deus tem nos abençoado, e o que nós precisamos são dessas 2 coisas, a ação do Espírito Santo e a graça de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Nós estamos no ano da consolidação, e esse texto que foi lido, o Lucas 18, trata de um acontecimento, ou melhor, de um conjunto de acontecimentos na vida de Jesus. Para entender, na verdade, o texto que lemos, precisamos voltar um pouco atrás. Porque, na verdade, nós lemos Lucas capítulo 4, mas toda essa história começa no batismo de Jesus, né? A Bíblia conta que Jesus foi batizado por João Batista, e quando ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo de Deus veio de forma visível e uma voz nos céus dizia: esse é meu filho amado, a quem eu tenho muito apreço. E a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Mas no início do capítulo 4, na verdade, inicia dizendo: Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E durante 40 dias foi tentado pelo diabo. No meio do capítulo 4, antes do que nós lemos, no verso 17, diz que Jesus venceu a tentação usando a Bíblia, usando a palavra. E depois Jesus volta para Nazaré, onde ele, quando chega, em costume, ele abre a Bíblia, e quando ele abre a Bíblia no livro de Isaías, ele começa dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim. Existe uma sequência lógica para que o texto que Jesus lê faça sentido, ou para o texto que Jesus lê
Agora já confundi. Mas o texto que Jesus fez a leitura faça sentido. O Espírito Santo de Deus desceu sobre ele no batismo, estava com ele no deserto e depois ele mesmo se autoproclama: o Espírito de Deus está sobre mim. Existe uma sequência lógica na vida do cristão. O Espírito Santo de Deus, irmãos, tem que estar em nossas vidas para que a gente, de fato, possa proclamar, pregar e evangelizar. Porque sem o Espírito Santo de Deus, nada da pregação faz sentido. Sem a ação extraordinária do Espírito Santo de Deus, a pregação é apenas palavras jogadas ao vento. Sem a ação extraordinária do Espírito Santo de Deus, não existe efeito nas palavras faladas. É tanto que Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo, e ele precisou passar por essas etapas, e depois disso ele foi usado de forma extraordinária, porque é o Espírito Santo que age em nossas vidas. Como eu falei, o próprio Jesus, ele se autoproclama, ele diz que ele está cheio do Espírito Santo. Eu estou um pouco nervoso, então as palavras vão se enrolar no início. E é interessante esse ponto, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jesus, e antes de entrar de fato no texto, em que Jesus, de fato, é Deus em sua essência. Foi cantado aqui, ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus que vive entre nós. E há um ponto interessante na vida de Jesus, porque quando Jesus veio à Terra, existiam muitas culturas de deuses que também vinham na Terra. Só que todos os deuses que vinham na Terra, se você for ver na mitologia grega, na mitologia nórdica, você vai ver que os deuses vinham na Terra escondidos, eles não diziam que eram deuses. Eles vinham assim escondidos, dizendo que eram homens comuns e viviam na Terra como homens comuns. Mas Jesus é diferente. Ele veio na Terra e disse: não, eu sou o próprio Deus, quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer ser transformado, confie em mim. Jesus não é um Deus escondido. Jesus não é o Deus que viveu escondido entre os povos. Jesus não é um Deus que simplesmente veio aqui para ver como estava a terra, mas Jesus veio com a missão: nos libertar do cativeiro, do pecado, e se autoproclamou: eu sou Deus. A primeira coisa que nós temos que perceber, a primeira coisa que nós temos que crer, para de fato nossos corações estarem consolidados em Deus, é que Jesus, de fato, é Deus revelado entre nós. Não existe uma maneira, não tem como você ser salvo, não tem como você de fato experimentar coisas extraordinárias se seu coração não tem a crença de que Jesus é Deus. Não existe. Jesus não é um homem comum. Jesus não é uma pessoa que fez uma nova ideia. Jesus não é uma pessoa que criou uma linha de pensamento. Jesus é o próprio Deus encarnado, vivendo entre nós, que veio com a missão clara para nos salvar e nos libertar do pecado. E esse Jesus, e o texto que nós lemos, na verdade é o próprio Jesus dizendo, e nós vamos ver no verso 21, que ele mesmo disse que ele é o próprio Deus, ele é o cumprimento da promessa do que ele tinha acabado de ler. Ele fala: o Espírito Santo de Deus está sobre mim para pregar aos pobres, e no verso 21 ele vai dizer: e eu sou o cumprimento das promessas. Ele vai dizer: e hoje se cumpriu essa promessa. A promessa do profeta Isaías é cumprida em Jesus. Então, se a gente fosse focar só no texto, sem ter uma aplicação, o texto é Jesus começando o seu ministério e dizendo que ele mesmo é o cumprimento da promessa. No entanto, irmãos, eu queria trazer aqui 5 pontos práticos do texto que lemos. Porque uma pregação que consolida pessoas é uma pregação que, na verdade, ela tem que ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, e depois ela tem que seguir uma linha lógica, até dizer que o ano aceitável do Senhor está disponível para todos nós. Veja, não existe, e quando nós olhamos para Atos, e como os apóstolos foram usados, as pregações dos apóstolos eram muito simples. Eles falavam sobre o Antigo Testamento e as promessas que estavam disponíveis no Antigo Testamento. Depois eles contavam sobre uma pessoa que cumpriu essas promessas, e essa pessoa é Jesus Cristo.
E esse Jesus Cristo, ele morreu como um cordeiro, mas ele não morreu e ficou morto, porque ele é o cordeiro que venceu a morte. E esse Jesus ressuscitou. E eles vão dizer que eles viram esse Jesus. Durante 40 dias, Jesus esteve com eles. E não foi um fantasma, porque esse Jesus que morreu, ele ressuscitou e comeu com eles, andou com eles. João vai dizer, nós vimos a sua glória, nós vimos ele. Mas esse Jesus, depois de 40 dias, foi levado aos céus. E nós estávamos olhando para o alto, e os anjos falaram, por que vocês estão olhando para o alto? Aquele que foi levado um dia voltará. E nós estamos dizendo para vocês que Jesus vem voltar, ele vai voltar e quer perdoar os nossos pecados. E as pessoas eram transformadas, os corações das pessoas queimavam, e eles aceitavam a Jesus. E começavam a evangelizar uns aos outros. A pregação do evangelho, ela é lógica. É uma pregação de que um Deus escolheu vir à terra. Ele escolheu andar. Não só isso, ele escolheu morrer por nós. Mas esse Deus, ele ressuscitou. Porque a ressurreição de Jesus é muito importante para nós. A teologia da ressurreição ela é essencial para as nossas vidas. Porque se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé e vã é nossa pregação. É assim que Paulo. E esse Cristo, ele ressuscitou. Ele é a primícia de todas as coisas. E se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. E ele vem buscar a sua igreja. O evangelho, ela segue uma linha lógica. Nós somos pecadores, éramos pecadores, estávamos destinados ao inferno, não tínhamos mais solução. Deus entrou na história, não fomos nós, não, mas foi Deus que escolheu entrar na história. Ele entrou na história, nos libertou e agora nós temos acesso à vida eterna. Essa é a pregação. No entanto, irmãos, essa pregação, como eu falei no início, ela só é efetiva quando nós temos a ação do Espírito Santo sobre nós. Há algo muito interessante que Lucas relata em seu livro, como eu já falei. No verso 1 do capítulo 4, ele vai dizer, Jesus cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu estava ali sentado, ouvindo o testemunho contado aqui pelo pastor Paulo. Irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que nosso coração esteja sensível às coisas que acontecem ao nosso redor. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que a pregação ela seja efetiva. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que de fato haja coisas extraordinárias ou aconteça coisas extraordinárias em nosso meio. As pessoas vivem hoje como se o Espírito Santo não fosse importante, como se o Espírito Santo não precisasse fazer parte das nossas vidas. Tem igreja que vive e simplesmente tem uma metodologia de culto, uma maneira de se falar. Os hinos têm as notas ou o campo harmônico que combina para emocionar as pessoas. Não existe todo um conforto na igreja, existe todo um ambiente preparado, emocional. Isso não é evangelho. Eu não estou dizendo que a igreja não deva ter boa música. Eu não estou dizendo que a igreja não deva ter conforto. Eu não estou dizendo que a gente não deva, de fato, estar aqui juntos, num lugar quentinho, quando lá está frio. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que se for só isso, não é evangelho de Jesus Cristo. Sem ação do Espírito Santo, não tem evangelho de Jesus. Não existe. Veja, os apóstolos, é um ponto importante que nós podemos ver aqui. Os apóstolos eles caminharam com Jesus. Os 11, né, porque o Judas não entra aqui, mas 11 caminharam com Jesus. Eles viram, por exemplo, Jesus curar cegos. Eles viram, por exemplo, Jesus andar sobre as águas. Eles viram uma mulher tocar na veste de Jesus e ser curada apenas com um toque. Eles viram, por exemplo, irmãos, Lázaro já morto. A Bíblia diz que já tinha mau cheiro quando tiraram a pedra. E Jesus falou assim, ei, saia para fora. E Lázaro saiu. Eles viram, por exemplo, Jesus entrando na cidade e vinha a viúva com seu filho morto. E Jesus toca no esquife e diz assim, menino, levante. E ele levantou, ele ressuscitou. Eles viram, por exemplo, Jesus Cristo ressurreto, comendo com eles. Eles viram tudo isso.
Eles presenciaram, por exemplo, a morte e a ressurreição de Cristo. Mas antes deles começarem a pregar, Jesus deu uma ordem. Veja que interessante, João vai escrever no capítulo 1 do seu evangelho, ele vai dizer: vimos a sua glória como unigênito Filho vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Esses 11 homens, eles de fato viram coisas extraordinárias, eles andaram com Jesus Cristo. Mas antes de iniciar o seu ministério, eles precisaram ser cheios do Espírito Santo. O próprio Jesus, ele vai dizer, e Lucas escreve isso em Atos. Primeiro em Atos, capítulo 1, verso 5, está escrito: porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo. O próprio Jesus também vai falar em Atos, capítulo 1, verso 8, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não existe pregação do Evangelho sem o poder do Espírito Santo. Não existe. Eu preciso que você fique claro, ou melhor, eu preciso que você coloque em sua mente, que sem o Espírito Santo, irmãos, nós não conseguimos nem ser salvos. Paulo vai dizer, em Efésios capítulo 1, que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Em outras traduções ele vai dizer, ele é a garantia que nós seremos salvos. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos pregar o Evangelho. Não conseguimos. Você consegue ter uma boa oratória. Você consegue falar muito bem. Ter um português ou conhecimento teórico invejável. Mas você não tem poder para mudar vidas. Só o poder do Espírito Santo. Estamos falando de homens que andaram com Jesus, homens que viram Jesus, que presenciaram coisas extraordinárias, mas eles precisaram ser cheios do Espírito Santo. Depois de cheio do Espírito Santo, irmãos, ninguém segurou esses homens. Atos capítulo 2, diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou, e pessoas foram salvas. Aleluia. Atos, ainda no capítulo 3, diz que Pedro e João entraram no templo para orar. Encontraram um homem aleijado e disseram assim: olha, me dá alguma coisa. E a Bíblia vai dizer que Pedro olhou, fixou seus olhos no homem, e pela primeira vez na Bíblia usou em nome de Jesus. Pedro vai dizer: em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem pulou e começou a andar. E aí, a Bíblia conta que Pedro e João foram presos. E começaram a dizer: olha, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem usar o nome de Jesus. Mas as pessoas não tinham acusação para manter Pedro e João presos. E soltaram eles com ameaça: não falem de Jesus. E o capítulo 4 de Lucas vai dizer que Pedro e João encontrou os outros discípulos e contaram tudo o que tinha acontecido. E depois que Pedro e João contou, eles foram orar. Sabe qual foi a oração deles? Deus, nos dá mais poder para pregar o teu Evangelho. Nos dá mais poder para pregar teu Evangelho. E a Bíblia vai dizer no final desse capítulo que o Espírito Santo desceu e o lugar onde ele estava começou a tremer, e eles saíram cheios de poder do Espírito Santo, pregando as boas novas. Isso é Evangelho. O Evangelho que vem através da ação do Espírito Santo. E nós precisamos, irmãos, entender isso de forma muito clara. Muito clara. Deixa eu lhe dizer uma coisa, e me entenda bem. Uma igreja, ela precisa ser socialmente ativa em sua comunidade. Uma igreja, ela tem que estar aberta, com as portas abertas, para qualquer pessoa dessa comunidade entrar aqui. Se precisar de comida, nós damos comida. Se precisar de roupa, nós damos roupa. Se precisar, por exemplo, se a pessoa ligar por SMS e não tiver ambulância,
Nós somos aqueles que damos, tem aqui o carro, eu levo ele para o médico. A igreja ela tem que ser ativa socialmente e a comunidade tem que perceber, olha, se tudo der errado, tem a igreja. Eu posso contar com aquele pastor, eu posso contar com aquele irmão, porque ele é crente. Nós temos que, de fato, ser socialmente ativos, mas ação social não é evangelho. Ação social não é evangelho. Porque se ação social fosse evangelho, programas do governo pregariam Jesus. A Cruz Vermelha pregaria Jesus. Evangelho, irmãos, é a pregação da palavra de Deus, sendo transmitida pelo Espírito Santo e tocando corações de pessoas. Eu não estou dizendo que você não deva fazer ação social, não, pelo contrário, faça o bem. Mas eu estou dizendo que pregação do Evangelho de Jesus Cristo, são pessoas cheias de poder, cheias do Espírito Santo, pregando boas novas. Deixa eu lhe contar um testemunho. Meu pai, por muitos anos, e até hoje, ele trabalha em missões. E as missões são comunitárias e eles faziam muitos cultos ao ar livre. Não sei se os irmãos sabem o que é isso, aquelas cruzadas no meio da rua. E a igreja onde eu fazia parte no Brasil é na cidade de São Gonçalo do Amarante. E tem um bairro muito peculiar, que é dominado por uma facção criminosa. Até para entrar lá você tem que desligar o farol para a pessoa ver seu rosto. E toda aquela comunidade, aqueles homens da comunidade que controlam aquela comunidade, respeitam muito os irmãos. O pastor tem que andar na regra lá. E meu pai conta que eles estavam fazendo uma cruzada, um culto ao ar livre. E de repente se ouviu uma coisa estranha. E quando eles pensaram em parar o culto, estavam lá tocando. Foi na cruz, onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e a glória me alegra em sua luz. E meu pai conta que eles estavam ali cantando e ouviram uma coisa estranha. E de repente chegou uma mulher desesperada e disse: irmão, me ajude. O meu esposo ou o meu filho, já não lembro, está ali todo ensanguentado. Precisamos de alguém que leve ele, porque a ambulância não entra aqui. A gente não é permitido chamar a ambulância. Meu pai conta que pegou aquele homem, colocou no carro e levou para o hospital. Chegou no hospital, deixou aquele homem na maca lá para os médicos cuidarem, e dali já saiu para lavar o carro, porque estava todo ensanguentado. E depois terminou de lavar o carro, voltou para o culto. E aqueles homens disseram: olha, vocês só levaram ele porque foi o Senhor, irmão. Só levaram ele porque foi o Senhor. Nós, como igreja, temos que estar pronto a ajudar aquele necessitado. Nosso coração tem que estar pronto, seja ensanguentado, seja normal. Nós precisamos ser os primeiros a estar disponível. Mas precisamos estar cheios do Espírito Santo para dizer: irmão, Jesus te ama. Porque isso é evangelho. O texto que está no cartaz desse culto é: o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está e tem que estar sobre nós para que haja salvação no meio do povo. O Espírito Santo de Deus precisa estar sobre nós para que de fato pessoas sejam transformadas. Como eu disse, não é um ambiente de culto, não é o campo harmônico, não é a qualidade de som, não é a forma boa de se falar. O Evangelho de Jesus Cristo é feito através da ação extraordinária do Espírito Santo. E quando nós temos, irmãos, esse poder, quando nós estamos cheios desse poder, nós conseguimos, de fato, fazer as 5 missões, ou os 5 objetivos que o próprio Jesus diz no texto que lemos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o crente obrigatoriamente está pronto para executar as 5 missões que Jesus falou nesse texto. A primeira missão que Jesus vai dizer e que trazemos para nós é que nós fomos chamados para evangelizar os pobres. Veja, irmãos, evangelizar aos pobres aqui não são as pessoas que precisam ou estão desprovidas de bens materiais. O caso aqui não é esse, não é apenas aqueles que estão nas ruas sem ter o que comer ou onde dormir. O que o texto está dizendo aqui são de pessoas pobres de espírito,
pessoas que reconhecem a sua total falência espiritual. Precisamos entender que todo aquele que não está em Cristo é pobre de espírito. Todo aquele que não tem Jesus é pobre. Pobre. Veja, você era um pobre de espírito sem Jesus. Eu era um pobre de espírito sem Jesus. Pessoas que não conheceram e que não têm acesso, que não receberam o poder do Espírito Santo, são pessoas pobres de espírito. Estão jogados e presos. Estão mendigando porque eles não têm acesso à graça. Isso é uma coisa extraordinária, irmão. Porque nós somos pobres de espírito e precisamos da graça, do favor imerecido de Jesus Cristo para de fato alcançar a salvação. Não existe salvação, não existe mudança de vida sem ação, ou melhor, sem um acesso à graça de Jesus Cristo. Precisamos da graça para alcançar a salvação. Precisamos pregar graça. Tem pessoas que estão pregando aí tanta coisa, estão pregando tanta coisinha. Não, é assim, é um método. Não, irmãos, o evangelho não é teologia de coach. O evangelho é sobre graça de um Deus que é eterno, que é poderoso, mas olhou para nós e nos amou. É por isso que João 3,16 é tão tremendo. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um certo teólogo ele vai dizer, se não tivéssemos nada da Bíblia, apenas João 3,16 era suficiente para pregar o ano inteiro, para pregar sobre um Deus que amou, um Deus que teve ação em amar, um Deus que decidiu entrar na história. Mas não só isso, seu amor foi tão extraordinário que deu seu próprio filho. E esse filho, como Paulo vai dizer, se fez servo, depois se fez homem e achado em forma de homem, se humilhou até a morte e morte de cruz. E ele fez tudo isso para nos dar a vida eterna, porque nós não tínhamos, estávamos perdidos, destinados ao inferno, mas agora nós temos acesso à vida eterna. A vida eterna, irmão, tem nome. A vida eterna tem forma. A vida eterna tem braço, tem mão, tem perna, tem pé, tem cabeça, tem cabelo, tem olhos, porque a vida eterna se chama Jesus Cristo. Os apóstolos vão dizer... Por muitas vezes Paulo vai escrever, estou aqui pregando a vida eterna. Pedro em suas pregações vai dizer, estamos aqui pregando a vida eterna. A vida eterna é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele mesmo vai dizer isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em Jesus Cristo tem toda a verdade. Em Jesus Cristo tem a verdadeira vida. Jesus Cristo é o único caminho. Sabe? Não precisa mais de nada, é só Jesus. Ele é a porta. Ele também é o pastor. Ele é o aprisco. Ele é o caminho. Se o mundo é mentira, ele é verdade. Irmãos, ele é Jesus. Ele é Jesus. Paulo, em Efésios capítulo 2, ele vai dizer, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando e que vive na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, fazendo as vontades da nossa carne, servindo aos seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Éramos pobres. Ele continua no verso 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Éramos mortos, ou melhor, estávamos mortos, éramos pobres, mas é muito interessante,
Em outras, na NAA, a tradução vai dizer, quando chega no verso 4, mais Deus. Sabe, existe sempre um mais Deus agindo em nossas vidas. É o cartão de IBI que cai no meio da rua. Sabe, é você desesperado sem saber o que você vai fazer. Mas Deus. Tem uma pessoa que desce, pega o BI e fica, ops, ei. Jesus te ama. Mas Deus agiu. Mas Deus entrou na história. Mas Jesus se fez homem. Mas o Espírito Santo está agindo em nosso meio. Por isso que nossa primeira missão é pregar aos pobres de espírito que existe um Deus, existe um Jesus Cristo que quer lhe dar a vida eterna. A segunda missão, irmãos, que nós temos de pregar, ou melhor, a segunda missão em nossa pregação, é que nós precisamos proclamar a libertação aos cativos. O ser humano, não importa a sua condição política, econômica ou social, ele é prisioneiro da carne, do mundo e do diabo. Como lemos em Efésios capítulo 2. Estávamos presos, mortos e fazíamos os desejos da carne, éramos guiados pelo espírito ou pelo diabo desse século. O que Paulo está querendo dizer ali é que todos nós éramos guiados mesmo pelo diabo. Nossos desejos eram carne, nosso desejo era pecar, porque nós não tínhamos a consciência, sabe, zumbi, que ele está vivo, mas está morto, ele anda, mas ele não sabe o que faz, porque o zumbi só tem um objetivo, é matar outras pessoas para fazer zumbi, né? Quem já jogou o jogo disso sabe como é que é. Quem já assistiu o filme já sabe como é que é. Os mais jovens já sabem. Não vou nem dizer os nomes dos filmes, nem dos jogos. E aí o zumbi, ele simplesmente só tem aquele objetivo. E ele não faz mais nada. Mais nada. Sabe, é o morto vivo. Mas é interessante porque Paulo, em Efésios capítulo 2, ele vai dizer, mas Cristo, ele nos deu vida, e agora em vida em Cristo estamos escondidos nele, e seremos como estrelas no horizonte, ou melhor, seremos como estrelas nos céus, testemunhas do grande amor de Deus por toda a eternidade. São pessoas olhando para os céus e vendo as estrelas brilhar, dizendo assim, Deus realmente é grande, Deus realmente é amor, Deus realmente transforma vidas. Nós éramos zumbis antes de Deus, prisioneiros em nossos desejos, mas agora nós somos salvos, pessoas que estão escondidas em Jesus, aleluia! Isso é o poder da graça, esse é o poder da graça, o poder da graça que vem em nós e nos dá vida, irmãos. Sabe, isso deveria queimar em nossos corações, isso deveria ser motivo de alegria em nossos corações. Quando nós temos a oportunidade de ler esses textos, nós iremos chorar de gratidão. Sabe, a graça de Deus é a mensagem mais extraordinária que nós temos na Bíblia Sagrada. A graça de Deus, irmãos, é um negócio extraordinário. O amor de Deus, como a graça agiu em nosso coração. Sabe, quando nós olhamos para a nossa condição e vemos agora onde nós estamos, através da ação do Espírito Santo, a única coisa que queremos é que mais pessoas tenham acesso a essa graça. Pregar aos cativos a libertação. Jesus, irmãos, é o libertador. Aquele que conhece Ele verdadeiramente é livre. Não tem como você olhar para Jesus e continuar preso. A mensagem de Jesus, quando entra em nosso coração, ela quebra todas as correntes do diabo. Sabe, se você uma vez creu em coisa de hereditária, maldição hereditária, Jesus quebra isso. Se você, por acaso, repassou um tempo e fez aí qualquer coisa com bruxo, com não sei com o quê, Jesus tem poder para quebrar isso. Se você, por um acaso, sei lá o que você fez da sua vida, está perdido, inventando coisa, sessão de descarrego, sal grosso, Jesus tem poder para quebrar isso. Jesus tem poder. Sabe, eu lendo isso, e ontem eu estava correndo e estava lembrando dessa história. Uma certa mulher chegou para um pastor e disse, pastor, eu preciso da sua ajuda. Por quê, minha filha? Olha, eu fui num certo homem, ele fez um trabalho para mim, aí depois um outro fez um trabalho maior ainda.
Aí depois o outro fez um trabalho maior ainda do que esse outro. E agora eu estou perdido, não consigo sair, porque eu fui no homem para fazer um trabalho maior. E ele disse que não tem mais, porque o último trabalho é muito poderoso. E aquele pastor olhou para aquela mulher: eu vou orar por você, minha filha. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus é muito maior do que todo o trabalho. E aquele pastor conta que quando ele orou, aquela mulher se demoniou. E ele orou, expulsou o diabo. E nunca mais trabalho nenhum teve poder sobre aquela vida. Porque Jesus tem poder para quebrar todas as correntes. Ele é libertador. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O próprio Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 1, ele vai dizer: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a metê-lo debaixo do jugo da servidão. Nós somos livres. Aleluia! A pregação cristocêntrica aponta para a liberdade dos cativos. A pregação que tem Cristo como centro fala sobre liberdade aos cativos. A terceira missão, irmãos, que nós temos para pregar o Evangelho, o nosso terceiro objetivo em nossa pregação, como você queira entender, é trazer restauração à vista aos cegos. Aleluia. Veja bem, nós naturalmente não temos poder para libertar ninguém, não temos poder para pregar um evangelho eficiente, e tampouco temos poder para trazer vista aos cegos. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a pregar essa mensagem. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Veja, irmãos, o Espírito Santo de Deus ainda está. Eu preciso, isso queime meu coração. Você precisa entender que o Espírito Santo de Deus está entre nós. É o Espírito Santo que traz salvação. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo agiu em nosso coração e nos convenceu do pecado. Precisamos entender que o Espírito Santo está aqui nessa manhã. Nós somos uma igreja pentecostal. Cremos na continuidade dos dons. Cremos que Deus batiza com o Espírito Santo. Cremos que Deus cura, que dá dons de cura, dá dons de profecia. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, querida igreja. A maior ação do Espírito Santo em sua vida foi lhe convencer dos pecados. E depois que nós temos essa noção, nós precisamos anunciar: existe um Jesus Cristo que dá vista a cegos. E esse Jesus Cristo ainda age hoje através do Espírito Santo. Ainda age hoje. Jesus, irmãos, não apenas curou cegos, dando vista, como foi Bartimeu, ou como outro cego que ele cuspiu, melou na terra, colocou nos olhos, lavou na água, o cara passou a ver. Não. Jesus, ele também veio para abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente consiga ver a graça, a maravilhosa graça de Deus. Isso, irmãos, tem algo muito interessante que a gente precisa notar na ação de trazer vista aos nossos olhos espirituais. Porque nós somos uma igreja, e eu acredito que grande parte dos irmãos que estão aqui são pessoas que convivem, vêm à igreja regularmente. Mas há um ponto interessante na geração de hoje. Quando eu digo geração, não é só os jovens, também está incluso todos, velhos, novos e crianças. É que nós somos a geração do ontem. Que tudo é para ontem. Que tudo que eu faço, todos os meus planejamentos é para ontem. A irmã que cantava aqui dizia: a gente está tentando trabalhar, estudar, se especializar, que por muitas vezes esquecemos da obra de Deus. E um jovem de hoje, ele começa a estudar e sabe: peraí, o que eu vou estudar na faculdade? Ele ainda acabou de sair do busto da mulher e já acabou de sair do busto da mãe. O que eu vou estudar na faculdade? Qual vai ser meu curso? E ele chega na faculdade e começa a estudar e fala assim: como é que vai ser meu primeiro emprego?
E entra num primeiro emprego e começa a estudar, começa a trabalhar. Peraí, eu sou jovem. O jovem de hoje assim, é moderno. Não, se ali paga 100 euros a mais, eu vou mudar de empresa. Negócio de carreira é o salário. Porque assim, eu digo porque eu trabalho com jovens e eles mudam de trabalho assim, direto. Eles saem da empresa e voltam tranquilo assim. Parece que até trocando de roupa. E depois começa a trabalhar e casa. Mas espera aí, não, a gente tem que pensar na nossa aposentadoria. Existe um cálculo aqui, que se eu investir X euros por ano, quando eu tiver 60 anos, eu vou ter tanto na conta, eu vou ter 1 milhão de euros. Aí esse 1 milhão de euros vai render para mim X valor e eu vou viver só de renda passiva. Eu preciso trabalhar aqui, Não, isso aqui é minha aposentadoria. Mas também, olha, parte do meu dinheiro tem que ir para Bitcoin, parte do meu dinheiro tem que ir para isso, parte do meu dinheiro é FT, não sei o quê, é investimento na bolsa. E aí o pessoal começa a fazer isso e aquilo. Irmãos, eu não estou dizendo que os irmãos não devem pensar nada disso. Mas veja, às vezes nós estamos tão enraizados nesse mundo, que nossos olhos espirituais estão fechados e não vemos mais a graça de Deus. Sabe, está acontecendo o inverso que aconteceu na igreja de Tessalônia. Paulo, quando escreve a Tessalonicenses, ele escreve dizendo, olha, Jesus está voltando. O vosso coração tem que queimar pela palavra que Jesus vai voltar. Mas vocês têm que trabalhar. Não vai inventar de vender tudo e viver assim, como Jesus fosse voltar ontem, não. Vocês têm que trabalhar. Hoje acontece o inverso. Nós trabalhamos, estudamos, se enraizamos nesse mundo e nosso coração já não queima mais pela volta de Jesus. É como vai ser minha aposentadoria, é como vai ser quanto eu vou estar investido na conta, é como vai ser a minha conta na Beyoncé, é como vai ser tal coisa, é qual criptomoeda eu vou comprar. Irmãos, Jesus quer abrir os seus olhos para que você possa ver a graça dEle. Nós precisamos ter nossos olhos abertos como igreja, porque se você é cego, você não consegue pregar para outro cego. Só aquele que vê consegue guiar o cego, irmãos. Eu vim aqui lhe dizer que o Espírito Santo de Deus está disponível para abrir os nossos olhos. Eu não estou dizendo que os irmãos não devem fazer nada disso, eu não estou dizendo que os irmãos não devem vestir, eu não estou dizendo que os irmãos não devam trabalhar. Eu estou dizendo que os irmãos têm que permanecer com os olhos abertos, fixos na graça maravilhosa de Jesus Cristo, crendo que um dia o céu vai se abrir, que a trombeta vai soar. Meu coração queima com essa mensagem. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Isso não é um conto. Isso não é um mito. Isso não é conversa para ninguém dormir. Isso não é uma mentira. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina. Um dia a trombeta vai soar e nós seremos transladados para os céus e viveremos para sempre com Ele em glória. Se seus olhos não estão abertos para isso, se seu coração não queima com essa mensagem, deixa eu lhe dizer, você precisa de Jesus. Isso é para os crentes. Se seus olhos não brilham com essa mensagem, você precisa de Jesus. Irei eu para a linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. Hei de sempre cantar no céu. Eu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Os meus olhos brilham e anseiam em ver o Senhor rodeado de grande esplendor. Só quem vê consegue ir ao cego. Igreja do Senhor hoje é um culto de missões. Que seus olhos passem a ver a graça de Jesus. Que toda escama nos seus olhos caiam como caiu da de Paulo. E você possa ser um Paulo de nossas gerações. Paulo, irmão, não era um homem, não era Deus, não. Paulo é provavelmente a segunda maior figura que nós temos na Bíblia. Muito das coisas que nós fazemos hoje está literalmente ligado à teologia paulina. Nossos cultos, nossa liturgia,
nossa forma de pregar. Teologia centrais de nosso evangelho. Pontos centrais da nossa teologia, como a teologia da ressurreição, como a teologia da graça. Tudo isso foi inspirado pelo Espírito Santo e foi escrito por Paulo. Mas Paulo não tinha um negócio extraordinário sobre ele. O que Paulo tinha era Espírito Santo de Deus queimando em seu coração. É por isso que Paulo falou assim: eu sei viver na pobreza, eu sei viver na riqueza, não importa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós precisamos que Deus levante Paulo em nossa geração, nós precisamos que Deus levante Pedros em nossas gerações, nós precisamos que Deus levante Joões em nossas gerações, nós precisamos de apóstolos cheios do Espírito Santo, com os olhos abertos, olhando para o céu dizendo assim: eu vou ver Jesus. Nós precisamos disso. Jesus, irmãos, é a luz do mundo. Como o apóstolo João escreve no capítulo 8 do seu evangelho, verso 12. Mesmo o diabo cegando o entendimento e trazendo incredulidade ao mundo, como Paulo vai escrever em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Jesus é a luz que ilumina o mundo. O próprio João vai dizer no capítulo 1, verso 9 do seu evangelho. Jesus é a luz do mundo. É extraordinário o capítulo 1 do Evangelho de João. Aleluia. Nós, irmãos, como o evangelista João, conseguimos ver a glória de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. As pessoas acham que nós não conseguimos ver mais Jesus, mas eu olho para a igreja e vejo Jesus Cristo aqui. Eu olho para o meu irmão e vejo a graça de Jesus, porque os meus olhos podem contemplar, através da fé, que Jesus Cristo vive. Jesus Cristo não está preso em uma tumba. Jesus Cristo não está preso em um buraco. Jesus Cristo não está preso em uma cruz. Não está. Estevão vai dizer que quando ele olhou para os céus se abriram e ele disse: eis que vejo o Filho sentado à destra de Deus. Jesus Cristo vive, irmãos. Os apóstolos vão dizer que tocaram em suas mãos. Aleluia. Eu olho para a igreja e vejo Jesus Cristo vivo. E se Jesus Cristo vive, irmãos, nossos pés têm que queimar para pregar o Evangelho. Nossa boca tem que queimar para pregar o Evangelho. Nossas mãos têm que tocar em pessoas para pregar o Evangelho. Pessoas têm que olhar para nós e o nosso sorriso tem que transmitir a paz e a alegria de Jesus Cristo. O nosso abraço tem que transmitir o aconchego da graça de Jesus. Os nossos olhos têm que brilhar como brilha a esperança daquele que vê Jesus Cristo. As nossas mãos têm que estar cheias de poder para transmitir cura para essas pessoas. Os nossos pés, irmãos, têm que estar queimando com o Evangelho que traz paz e libertação ao cativo. Nossa boca tem que transmitir poder. Nosso respirar tem que respirar paz. Nós somos cheios do Espírito Santo e tudo que fazemos para apontar para Jesus Cristo. Jesus Cristo vive, porque a igreja ainda está aqui, e até o dia que a igreja estiver aqui, Jesus Cristo também estará conosco. Porque Paulo vai dizer: o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Quando o Espírito Santo for levado, nós também seremos levados para os céus. Aleluia, aleluia. Nossos olhos permanecem abertos para Jesus Cristo. Nossa boca continua aberta, pregando poder. Deixa eu falar de forma muito rápida. Os últimos 2 pontos. O quarto ponto, a quarta missão, ou o quarto objetivo de nossa pregação, é anunciar que Jesus Cristo liberta os oprimidos. Eu já falei sobre isso aqui. Tem pessoas, irmãos, nesse mundo que estão oprimidas, presas. E no mundo o de ontem é importante. O mundo onde as coisas de ontem têm que acontecer hoje. Ou as de ontem têm que acontecer anteontem. Tem crescido muitas doenças da mente. E nós não podemos esquecer que existem profissionais que cuidam disso.
Se é uma doença, existe médico, existe ciência para isso. Mas precisamos entender, irmãos, que Jesus Cristo cura e liberta o oprimido. A nossa pregação é que Jesus Cristo cura e liberta o oprimido. Pessoas que estão presas em coisas da sua mente. Pessoas que estão presas com ideias terríveis. Pessoas que acordam e, na verdade, nem queriam ter acordado. Parece que fica falando igual a Jó. Maldito dia que saí do ventre da minha mãe. Pessoas que vivem com ideias que não fazem sentido em sua mente, estão oprimidas com esses desejos. A igreja está aqui como boca de Deus para dizer: Jesus Cristo liberta o cativo. Jesus Cristo liberta o oprimido. Jesus Cristo é libertador. E é uma coisa interessante. Nós não estamos esperando um libertador. Porque pessoas que, às vezes a gente está numa geração onde eu estou esperando que Jesus Cristo venha me libertar. Não. Jesus Cristo já nos libertou. A libertação, irmãos, como eu disse anteriormente, não é através de sal grosso. Não é o símbolo da libertação. O símbolo da libertação não é você trazer um item na sua casa e jogar água benta. Não é. A libertação não é alcançada através de méritos humanos. Não é. O símbolo da libertação, irmãos, é a cruz no alto do Gólgota, vazia. Esse é o símbolo da libertação. É nós olharmos para a cruz e não tem Jesus lá preso. Não tem Jesus ensanguentado. Não. A cruz está no alto do Gólgota, vazia. Falando para todo mundo: Ele vive, Ele reina, Ele liberta. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, na sexta-feira, Ele morreu. Mas depois de morto, Ele foi até o inferno. Ele pisou sobre a cabeça da serpente, tomou a chave da morte e venceu. Paulo vai dizer em Coríntios: onde está, ó morte, seu aguilhão? Onde está? Jesus Cristo vive. Ele é nosso libertador. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Ou para você que não tem, para você que não é crente, para você que não teve acesso a Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo, nos libertando. Libertando você da sua opressão. Libertando você de todas as coisas. Ele está disponível para libertar você. O quinto ponto, irmãos, e último, da nossa pregação, é apregoar o ano aceitável do Senhor. O texto de Jesus não termina no verso 18. O texto de Jesus termina no verso 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor é o ponto essencial da mensagem de Jesus. Porque, na verdade, o que o apóstolo, ou melhor, desculpa, o que o profeta estava fazendo aqui, ele estava, na verdade, fazendo menção a Levítico capítulo 25, verso 8 a 55. O ano aceitável do Senhor é também conhecido como o ano de jubileu. E nesse ano, irmãos, era o tempo oportuno, quando as dívidas eram canceladas e as terras eram devolvidas a seus donos originais. Existe um poder, existe uma mensagem muito central aqui. O que Jesus está dizendo é que Ele está disponível, e o ano de jubileu está disponível para nós todos os dias. Deixa eu ver, só para você entender. O ano de jubileu é graça. É quando você estava preso, sem acesso às terras, porque você estava morto em vossos pecados e transgressões. Você estava destinado ao inferno. Sua vida estava terrível. Porque terrível não é financeiramente, não. Você ia para o inferno. Apocalipse vai dizer que todos aqueles que não são salvos, que não têm acesso à segunda vida, que é a vida eterna, na verdade vão ter acesso à segunda morte. E a segunda morte é o lago de fogo ardente, onde vai queimar a vida toda. Veja, essa é a segunda morte. Esse é o destino para quem não tem Jesus. Suas terras estavam presas porque Adão pecou. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo,
que não tem pecado, que é o próprio Deus encarnado entre nós. Por isso que Mateus vai dizer, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Não é um Deus distante, é um Deus que opera em nosso meio. Esse Jesus que é o Emanuel, na verdade morreu, ressuscitou e nos deu acesso ao ano de jubileu. Agora nós temos acesso às nossas terras. As terras que é o quê? O céu, o céu, o céu. Novos céus e nova terra. Novos céus e novas terras. Lá, irmãos, não haverá pecado. Como o hino da harpa que cantamos anteriormente. Lá não haverá morte. Enterros não hão de passar. Sepulcros jamais são erguidos. Lá mortos não vão encontrar. Por isso que do céu eu tenho muita saudade. É por isso. O ano jubileu do Senhor está disponível para você. A graça de Deus está disponível para nós. O poder do Espírito Santo está operando em nosso meio. Irmãos, depois de cheio do Espírito Santo, deixa eu terminar. Nós só temos uma palavra. A redenção completa está chegando. E no dia que a redenção for completa, nós estaremos consolidados para sempre com Cristo Jesus. Que a igreja do Senhor possa estar cheia do Espírito Santo para pregar consolidação aos povos. Que o Espírito Santo haja em nosso meio, que nos consolide em seu amor e em sua graça. Que nossos pés, depois de cheios do Espírito Santo, estejam prontos para correr no meio desse mundo e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Há um hino muito antigo que diz: eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera sem eu ir anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber se que há um Deus. Eu quisera anunciar. Que nosso desejo seja esse. Eu quisera ir aos campos missionários. Eu quisera estar em Penamacó agora, andando naquelas ruas frias, dizendo: Jesus salva. Eu quisera estar em terras, muito distantes aqui de Sintra, onde não tem muita coisa, e a água você pega até no meio da rua, dizendo assim: Jesus salva. Eu quisera estar talvez em aldeias muito pequenas, no meio da Europa, dizendo assim: Jesus salva. Eu quisera estar preso em Moçambique, onde não tem nem o que comer, dizendo: eu quisera pregar Jesus Cristo. Eu quisera dizer: Jesus Cristo salva, cura, batiza, liberta. Eu quisera estar num trabalho dizendo: Jesus salva, cura, batiza. Eu quisera. Irmãos, a igreja primitiva não tinha um módulo ou uma coisa muito específica de pregar. Sabe como era a pregação da igreja primitiva? João chegava para Pedro e dizia: Pedro, deixa eu te contar. Vou falar outro nome. João chegava para José e dizia: José, deixa eu te contar. Ontem eu fui numa reunião e lá tinha um homem chamado Pedro, apóstolo de Jesus. Sabe Jesus Cristo? Aquele de Nazaré que morreu. Pedro disse que viu ele ressuscitado. E esse Jesus que ressuscitou vai voltar e vai nos dar a vida eterna. Deixa eu te dizer, Pedro, deixa eu te dizer, José. Enquanto Pedro pregava, o meu coração queimou. E eu não sabia mais fazer outra coisa senão ser continuar naquela reunião. José, tu não quer ir hoje na minha casa não, a reunião é lá em casa. E José ia, pegava todos os seus filhos e dizia: vamos na reunião, lá na casa de José, lá na casa de João. José chegava lá e estava Filipe pregando. E Filipe começava a pregar e dizia: olha, eu nem te conto, eu fui transladado de um lado para o outro, encontrei o homem, ele estava lendo Isaías, eu preguei para ele, eu batizei ele, depois eu voltei para o mesmo lugar. Mas deixa eu te dizer, Jesus Cristo é que faz tudo isso. Aí José começava a queimar o coração dele e dizia: meu Deus, eu preciso disso. José, no outro dia, estava fazendo pão, encontrou Micaías, aleluia, e disse: Micaías, eu não te conto. João me chamou para uma reunião, e eu fui na casa dele, e tinha lá um apóstolo de Jesus chamado Filipe. Ele foi transladado e voltou depois. E ele disse que só fez tudo isso através do Espírito Santo.
Eu não te conto, ele estava tão cheio de uma coisa, era um poder tão extraordinário, que eu não conseguia me conter. O meu coração queimava, Micaías. E agora eu não consigo viver sem isso. A reunião é na minha casa hoje. Tu não quer ir lá não, Micaías? E Micaías pegava a família dele e ia na casa de José. E da mesma maneira Micaías era queimado pelo Espírito Santo. A mulher de Micaías no outro dia lavou a roupa. Ela encontrava outra mulher e dizia: Sara, eu não te conto, aconteceu um negócio extraordinário no meu coração. A minha vida nunca mais foi a mesma. Agora eu só consigo andar. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Tu não quer ir na minha casa não, a reunião é lá hoje. A gente quer encontrar muitos métodos para pregar Jesus Cristo. Não, eu preciso fazer uma ação social. Eu preciso me preparar e fazer algo muito extraordinário. Preciso ter acesso a 30 médicos, 50 fisioterapeutas. E a gente tem que fazer um monte de coisa. E a gente se gasta, não é isso, é aquilo, aquilo. Mas o culto é 10 minutos. A pregação do Evangelho, irmãos, é de pessoas cheias do Espírito Santo transmitindo Jesus. E eu vim em uma geração onde a gente, para pregar o Evangelho, a gente tem que ir para muito longe. Eu tenho que ir para a África. É para a África que eu tenho que ir. É para os países perseguidos que eu tenho que ir. Não, irmão. É 250 quilômetros daqui, lá em Penamacó. É 600 quilômetros daqui, lá em Bragança. Lá nas aldeias de Bragança. Não precisa ir muito longe, não. É lá nas aldeias de entroncamento, lá em Guarda. É lá em Serra da Estrela. Não. Você acha muito frio Serra da Estrela? É lá nas aldeias de Algarve, a mais remota. Sabe, lá em Faro, lá na ponta do país. São as praias de pessoas imigrantes que estão passando a nado. E você está lá na beira da praia dizendo assim: Jesus tem um plano na sua vida. Sabe, é muito longe para você. É no seu trabalho. Ah, você não trabalha? É na sua escola. Mas eu também não estudo, Vitor. É no seu vizinho. Mas a minha casa é sozinha numa montanha. É para os seus familiares. Mas eu moro sozinho, Vitor. Se ajoelhe e ore e peça para Deus mandar almas para você. Que bom seria que nossa oração fosse como a dos apóstolos. Olha, você não pregue Jesus não, viu? Se vocês pregarem Jesus, vocês vão morrer. Da próxima vez não passa, Pedro e João. Vem cá. Disseram para a gente não pregar Jesus. Ah, foi. Então vamos aqui se reunir e orar. Deus nos dá mais poder para pregar teu Evangelho. Deus nos dá mais autoridade para pregar teu Evangelho. E o Espírito Santo desceu, tremeu, e eles saíram dizendo: Jesus salva, cura, batiza, liberta. Ele prepara o homem e vai nos levar para morar no céu. Aleluia. Irmãos, eu vim aqui lhe dizer que Jesus Cristo, pode vir, pastor, que Jesus Cristo vive, que o Espírito Santo reina e que Ele está aqui. Eu oro que os irmãos, de fato, tenham corações, os corações dos irmãos queimem pelo Espírito Santo. Eu conheço o pastor porque ele está vivo ainda, pastor Martim, que ele diz sempre: só vale ser crente se for para morar no céu. A igreja, irmãos, não é um local onde eu encontro, não só, né? Onde eu encontro pessoas que gostam da mesma coisa que eu. Aqui não é um baile. Não. Aqui não é uma discoteca onde toca só a música que eu gosto. Aqui não é um local onde só tem pessoas que gostam de certo estilo de vida.
Aqui é um local, reunião de pessoas cheias do Espírito Santo, prontas para morar no céu. Aqui é um local onde o Espírito Santo age. Aqui é um local onde o poder de Jesus Cristo é visível e real. Lamento. Aqui é um local onde pessoas diferentes, parece até igualzinho, parece que nasceu do mesmo jeito, da mesma mãe, olham e dizem: vocês são tão parecidos. E outro, não é porque o Espírito Santo está sobre nós. Aqui é um local onde pessoas marcham como os guerreiros anunciando Jesus Cristo. Aqui é um local de pessoas cheias do poder de Deus. Fiquem em pé, irmãos. Eu já estou terminando. Que o vosso coração queime pelo Espírito Santo. Aleluia. Vamos cantar.